Vocês têm uma reunião sexta-feira? Reiniciados os trabalhos, passaremos a deliberar a ordem do dia. Temos o projeto de lei complementar número 01/2014. Projeto de lei complementar número 01/2014 que altera a lei complementar número 12 e dá outras providências. Plano diretor. Em discussão. Vereador João. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, Muniz aqui presente, ouvinte de Abiguaçu FM, internauta, meu boa noite a todos. Senhor presidente, estamos votando, está em votação o plano diretor vigente e suas alterações, bem como as mudanças de zoneamentos. De acordo com o artigo 51 da Lei Complementar 001 de 2014, além das datas de alterações, mapas em anexo já trazem novos zoneamentos nas áreas. Eu vou ler aqui um parecer, ao qual a comissões, o André, a Magali, o André e o Ângelo, eu acho que o vereador Maneco, não sei se ele chegou em tempo de anexar, alguns levantamentos que nós acordamos de acordo com o questionamento que foi feito aqui com a Luana, com o pessoal do planejamento. Não nos satisfez aqueles 10 questionamentos que foi feito. Diante disso, nós se reunimos, pegamos uma parte jurídica, sentamos com mais alguns empresários e levantemos algum ponto que, olha, senhor presidente, tem que ser discutido. De acordo com o projeto de lei 001, no seu artigo 51, o artigo 48 da Lei Complementar 12.000 de 2009, que era 17 de fevereiro, parece, acrescenta os seus incisos 1 a 6º, passam a vigorar com as seguintes redações. O artigo 51, agora é um dos últimos itens da Lei Complementar 001 de 2014, ela traz o item primeiro, anexo do mapa de zoneamento. Segundo, anexo, mapa de zoneamento macro zona consolidada. Terceiro anexo, tabela de parâmetros do uso de ocupação de solo. Quarto anexo, gabarito do sistema viário. Quinto anexo, tabela 2 da tabela de classificação do uso de solo, necessidade e impacto de vizinhança. Só aqui já nos traz algumas irregularidades quando nós estamos votando no zoneamento do município. A princípio, a Lei 10.257 do Estatuto da Cidade, ela diz, quando no zoneamento, mexer no zoneamento da comunidade, será feita uma audiência pública naquela comunidade. Quem decide o zoneamento é aquela comunidade. Na região de Três Riachos, Santa Catarina, houve vários zoneamentos que foram mexidos, de acordo com o mapa que está em anexo. Houve também mudanças em São Miguel, onde vários zoneamentos foram mexidos, passando para a ZMD. Ainda cito aqui, nesse parecer, o artigo 1º do inciso 2º, o artigo 11º, inciso 2º. Novos perímetros poderão ser delimitados por leis municipais, além de estabelecimento do mapa de zonamento, anexo 3,
por integrantes desta lei, desde que aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal. Aquilo que nós aprovar aqui e o zoneamento lá permitir, não cabe mais essa casa a discutir, e sim um Conselho Municipal. Tirou de nós a responsabilidade de nós discutir. A partir de 7 pessoas vão discutir o zoneamento. Tirou nós, respeita-se a tabela aprovada. Ainda no artigo 26, no parágrafo 1º, no item 1 e 2, artigo 26. O artigo 35 da Lei Complementar 2019, de 12 de 2009, com todos os seus incisos, parágrafos e linhas lineares, acrescidos do inciso do 13º e parágrafos de 4 a 8, passa a vigorar com as seguintes redações. São várias, ainda não vou citar. Tá? Que ainda define o percentual de loteamento, lá na frente, que também é do artigo, lá na frente. Depois eu vou explicar quando chegar aqui nesse projeto, certo? Quando eu falei da mudança de zoneamento, eu vou aqui mostrar os mapas. Primeiro eu vou mostrar os mapas, que é de 12 de 2009. Não tem como mostrar na câmera, mas tem como mostrar aqui para os vereadores. O zoneamento que traz aqui, vocês percebem aqui que o zoneamento, a ZIM, ali a ZIR3, a ZMD, ZR4 e a ZIM2, esse zoneamento foi modificado nessa região, sem ter audiência pública na comunidade, desrespeitando a Lei 10.257 do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor, que quem decide o zoneamento é a comunidade. Isso aqui é Santa Catarina, Mar das Pedras. Só para embrulhada. Obrigado. Santa Catarina, a curva da Volta das Pedras. Desculpa. Aqui agora traz o novo zoneamento, aonde era Z2, passou a zona de interesse, zona de expansão urbana. Aqui onde era um AZIM, passou a ser, lá na Volta das Pedras, uma zona industrial. E também uma ZMD. E ainda foi criada uma ZINT, Zona de Interesse Náutico, em toda a volta do Rio Biguaçu. Ainda vou mostrar aqui. Não, até aí tudo bem. Mas se acrescentou o zoneamento e mudou o zoneamento, que a comunidade tem que saber. É naquela localidade que a equipe, o ITEC, que fez o mapa, teria que explicar para aquela comunidade. Isso aqui são mudanças de zoneamento, a comunidade aceitou. Só que não teve votação na comunidade. E depois eu vou explicar o porquê. Nós estamos discutindo e eu vou explicar porquê. Ainda aqui, verificamos que São Miguel aqui, o vereador mais próximo aqui, passou tudo para as MD. Enquanto que era uma MP, Microzona de Conservação de Patrimônio Histórico, onde fica ali os índios, São Miguel, toda aquela região ali. Ali tinha uma ZR2, lá em cima uma ZR2, mais lá em cima, bem na pontinha lá em cima, mais uma ZR2. Foram mudadas todo esse zoneamento, deixou de ter. Isso quer dizer que ao lado do museu, ao lado do cemitério, ao lado da área de lazer, aonde tem aquele senhor que tem aquelas carretas ali em São Miguel, pode ser construída uma empresa. Deixou de obedecer o que tinha ali antes. Passou a ser ZMD, zona da mista, né? Mudou, mais uma vez, sem audiência pública naquela comunidade. Nós não podemos votar, na minha situação, esse é o nosso parecer que nós conversamos, em se tratando de mudança de zoneamento. Quando o Estatuto da Cidade diz que a comunidade tem que estar presente,
Eu já mostrei os mapas, né? Eu gostaria de ler o Estatuto da Cidade e na Lei Federal 1057 de 2001, o artigo 2º, parágrafo 1º. O artigo 2º e o parágrafo 1º. A política urbana tem por objetivo de ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. A gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas de vários segmentos da comunidade, na formulação da execução do acompanhamento do plano diretor, programas e objetos de desenvolvimento urbano na localidade. Na localidade. Então, a lei ela tem que ser na comunidade. Vejamos ainda o artigo 2º da lei federal, 22. O artigo 40. Isso aqui tudo é a lei 1027 do plano diretor. O artigo 40 do plano diretor do município, do plano diretor para município que tem mais de 20 habitantes, mais de 20 mil habitantes, o plano diretor aprovado por lei municipal é um instrumento básico da política de desenvolvimento da expressão urbana. Ainda vou ler aqui ainda, no seu inciso 4º, parágrafo 1, 2, 3. Inciso 4. No processo de elaboração do plano diretor da fiscalização da sua implantação, os poderes legislativo, executivo e municipais garantirão. Legislativo, executivo, municipais garantirão a promoção de audiências públicas, dos debates com a participação da população e associações representativas de vários segmentos da comunidade. Nós temos o direito, o executivo e o legislativo, de garantir que a comunidade lá tenha o direito de participação do plano diretor. Eles têm direito. Ainda no item 3, a publicidade contra as documentações e informações produzidas. Coisas que nós não tivemos muitas vezes. A gente pedia um documento e não chegava. O documento, o tipo discutindo com anos depois, documentos ali ultrapassados já, foram mudando, e a gente nunca tinha o correto. Acesso a qualquer cidadão que interessado, documento de informações produzidas nas audiências da comunidade, o que foi discutido na comunidade. Seria isso na lei federal. Ainda, na lei 6.608 de 80, na zona de interesse, eu vou ler aqui o artigo. O artigo 1º, inciso 1º da letra A. Nas áreas críticas, quando se cria, só para chegar aqui, ó, quando se cria um zoneamento de uma área rural e passa a ter uma área, uma ZI, uma zona industrial, numa zona rural, tem-se o impacto das grandes empresas que vão se instalar. Temos o impacto das empresas que vão se instalar. Nas áreas críticas de poluição, aqui se refere ao artigo 4 do Decreto-Lei 1403, de 14 de agosto de 1975 ainda. Nas zonas destinadas à instalação de indústrias serão definidas o esquema de desenvolvimento urbano aprovado por lei, compreendendo atividades industriais com a proteção ambiental. Inciso 1º. As zonas de que trata esse artigo serão classificadas nas seguintes categorias. Zona de uso estritamente industrial é o que está sendo feito hoje no plano diretor. Zona industrial. No seu artigo 2º, aonde se cria uma zona industrial, no seu artigo 2º, ela diz: o uso estritamente industrial destina-se preferencialmente à localização de estabelecimentos industriais cujos resíduos sólidos, líquidos, gasosos, ruídos, vibrações, emanações, radiações,
possam causar perigo à saúde e ao bem-estar e segurança das populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de controle e de tratamento de efluentes, no termo da legislação vigente federal, estadual e municipal. Isso quer dizer que a hora que nós passamos um zoneamento naquela área, quem vai discutir não é mais a Câmara de Vereador, não é mais o prefeito, não é mais a Câmara de Vereador, passa a ser uma comissão de 7 pessoas, integrada junto com entra a FAMAB, com o DEMA, entendeu? Nós deixamos de ter. Então, a partir da hora que se cria esse zoneamento, a comunidade teria que estar sabendo. Por isso que esse tipo de zona industrial, numa área rural, isso aqui tinha que ser lido para a comunidade. Dizer que lá é possível, sim. Nós é que temos que barrar depois, como nós estamos barrando uma fossa hoje lá nos Canudos. Que nós temos que segurar para não acontecer. É porque nós estamos votando, facilitando hoje, para o cara poder vir amanhã, para amanhã nós vir aqui derrubar. Uma coisa que nós podemos derrubar agora, desde que a comunidade se aceita. Aí, quando chegar lá na frente, a comunidade, mas estão querendo uma empresa poluente aqui. Foi discutido com vocês e vocês acataram o plano diretor? Vocês aceitaram o zoneamento? Não tem como discutir. Por isso é que a comunidade, eu tenho certeza que a comunidade não sabe disso. Falei com vários moradores não sabem disso. E ainda, é vedado nas zonas de usos estritamente industriais, estabelecimento de quaisquer atividade não essenciais às suas funções básicas, capazes de sofrer efeitos danos decorrências dessas funções. Foi alertada a comunidade? Houve essa audiência pública no zoneamento lá? Houve? Não houve. Parecer jurídico dessa casa. Foi emitido o parecer jurídico dessa casa no dia 23 de junho de 2014, Juliano Corrado Bisotto, procurador desta casa. O nosso parecer nos alerta, o parecer do nosso procurador, ele ainda nos alerta, eu vou ler um trecho dele aqui. Destaca-se ainda que o projeto de lei complementar somente foi elaborado e analisado tecnicamente pelo Instituto ITEC, não existindo qualquer acompanhamento por qualquer outra comissão criada no âmbito municipal para melhor desenvolver os trabalhos técnicos. O município contratou uma empresa que veio de fora, botou o plano diretor na mão deles, fizeram as audiências e não cumpriram com aquilo que devia de ter, a equipe técnica. Portanto, essa procuradoria sugere que seja contratada profissionais devidamente habilitados para analisar os projetos da lei complementar para exerar pareceres técnicos sobre a matéria, em especial no que se concerne às mudanças de ocupação do solo da mobilidade urbana. O nosso procurador está nos alertando. É o nosso procurador que nós temos que confiar no nosso procurador. Se todos os projetos vêm com parecer, nós temos que respeitar o parecer do nosso procurador. Então, nós, da bancada do PMDB, junto com o vereador Anjo, nós solicitamos a esta casa, através de requerimento, que fosse contratada uma equipe para nos auxiliar nesse período após o parecer do procurador. Quando eu li o procurador, o procurador está dizendo isso, vamos entrar com o requerimento, vamos contratar pessoas qualificadas para nos auxiliar. Aqui eu sou militar, hoje é militar, ela é enfermeira, cada um na sua função, está advogado, é jornalista, cada um na sua função. Nós não somos técnicos para hoje analisar o plano diretor. Terias que ter técnico. Ainda, as atas da comunidade. Vejamos, eu tenho todas as atas. Eu tenho todas as atas da audiência pública, da primeira e da segunda. O que eu vi nas atas comunitárias, e já falei demais vereadores, o que estão repetindo, meia página de cada ata é Ctrl-V, Ctrl-Z. Né? É o que se fala, né? Igual, gente. Copia e cola. Então a ata, gente, e se bota assim, ó, vamos botar uma ata aqui,
Olha aqui, ó. Aos 20 dias do mês de março do ano de 2012, em dezembro, às 19 horas, reuniu-se na XXX. A incompetência de quem fez a ata, que nem o nome do local não botou. Botou 4X. Olha só, a incompetência de quem faz uma ata dessa. Aí depois botou. Ó, devia ser um salão paroquial, devia ser, né? XXX, não botou, não sabia, não estava presente. Quem fez a ata não estava presente, eu acho. Quem não pôde, não pôde. Esse era na estiva, devia ser na igreja, no salão de festa da igreja. Botou que no local XXX, não tem local. Ainda representante da prefeitura municipal, da comunidade, dessa região, iniciando a reunião, a senhora XXX. Não tem nome, gente. Está numa ata de uma comunidade da estiva, que nem o nome do local, o nome da pessoa que abriu, não está. Sendo que ela é repetida em todos os itens. De todo, teve um senhor que indagou, que na hora você realmente arrumaria o plano diretor tal, mas de forma toda faltava esclarecimento, que eles não entenderam o plano diretor. Vou falar especificamente, vou ler a ata, em parte, permite que eu sou obrigado a ler, para que possam ouvir, para que os ouvintes possam ouvir, internautas possam nos assistir, do que iniciou-se a apresentação, isso na região São Miguel, Tijuquinha, Cachoeira, Areia de Cima e mais uma parte da estiva. Iniciou-se a apresentação do mapa de Biguaçu, demonstrando acerca da proposta do desvio da BR-101. As novas vias de acesso à comunidade pediu sobre onde a proposta passaria o traçado. Todos falaram ao mesmo tempo, isso na ata, né? A seguir explicou sobre o zoneamento, exemplificando os mapas de Brasília, Porto Alegre, foi falado lá. Após falou sobre quais as zonas do município que seria submetido, e falando a importância dessa divisão, haja visto que cada zona teria suas regras. Aí lá na frente, passou sobre o zoneamento, falaram sobre o mapa, que ia fazer o zoneamento. Alguém foi à frente, um homem de camisa azul. Então um homem de camisa azul que estava na plateia, se levantou, e esse homem não tem nome? Poxa, é uma ata pública. Senhor, por gentileza, queira se identificar, o bairro que o senhor mora, e pode falar. É o certo de uma audiência pública. Então o homem de camisa azul falou sobre a importância da discussão, da participação da sociedade, da revisão do plano diretor, para que seja votada a população e não o governo, Tendo entendido quieta, Carlos novamente assumiu a palavra e falou sobre a importância do planejamento da cidade, dos bairros, e tal, questionado mais uma vez o seu tabulado que a comunidade deseja a sua localidade. Diante da Carla, explicou acerca dos tipos de usos aéreos, explicando um pouco sobre cada um. Em seguida, a comunidade reclamou sobre a divulgação da reunião, frisando que foi muito em cima da hora, que a comunidade não sabia. Passou a explicar acerca dos índices de tal, e falou: uma pessoa pediu que fosse feita mais uma reunião na comunidade, porque não tinha sido explicado aquilo que eles queriam, naquela região. Tá? Em seguida foi levantado novamente sobre a realização de uma nova reunião, mas a resposta não teve e a reunião não aconteceu. Nessa região foi mudado o zoneamento de São Miguel a Tijuquinha, sem passar pela comunidade. Está aprovado numa ata. Está aprovado numa ata, como não houve discussão naquela comunidade. Informamos ainda que isso aqui é uma outra ata, na região de Três Riachos, onde foi mudado o zoneamento, para vocês verem que eu estou lendo somente a região onde a gente está levantando. Informamos ainda que muitas vezes a lei prevê a execução de alguns casos, como, por exemplo, uso permitido, uso permissível, tá, que poderão permitir conforme... Tá.
Adiante, a Luana falou que as alterações realizadas no plano diretor têm que passar pela aprovação da Câmara de Vereadores, que o Estatuto da Cidade prevê que o município tem que previsar suas leis a cada 10 anos. Em seguida, explicou sobre o preenchimento do questionário. Por fim, Luana pediu aos representantes que acham a proposta de vida desvio da BR-101. Tá? Alguém perguntou sobre o INCRA. Ela informou que o INCRA tem que ir pessoalmente lá discutir com o INCRA, cada um resolver o que é seu. Alguém questionou também sobre o uso do nível econômico tal da instalação de empresas, respondendo que pela Luana, que é arquiteta, que explicou acerca do parâmetro urbanístico, tamanho dos lotes, cerca tal. Também Encruzilhada e Saudade, aonde foi mudado o zoneamento. Em cima é tudo igual, o que mudou uma partezinha só. Aí depois ela explicou, informamos que alguém, se tiver qualquer dúvida, pediria a Secretaria de Planejamento para efetuar a entrega do questionário. Alguém lá da comunidade ainda falou. Vou ver que comunidade é essa. Bela Vista, Vendaval e Beira Rio. Alguém da comunidade da Bela Vista pediu que a porcentagem que vale a opinião da comunidade. Ela sentiu tanto assim que eles não votaram. Aí eles perguntaram lá na comunidade, eu já li na íntegra. Disse assim, tá, mas qual é a votação da comunidade aqui? Qual é a porcentagem de voto que nós temos? Qual é o valor que nós temos na comunidade? Qual é o peso que tem? Porque eles não votaram. Então todas as atas tem aqui. Quantas pessoas participaram? Não diz, não tem aqui assinatura. Só uma que trouxe aqui uma assinatura, só uma comunidade que trouxe. Então, gente, diante disso tudo, diante do nosso questionamento, diante disso, e sabemos que está ouvindo, deve estar nos assistindo através da internet, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Municipal, eu vejo esta casa que nós deveríamos pedir uma audiência pública na comunidade de São Miguel, Tijuquinhas e Cachoeira, para deixar aquela comunidade ciente. Porque o que se viu aqui, senhor presidente, que nós estamos regularizando o que não foi feito em 2009, que os mapas não estavam prontos. Depois da votação em 2009, fizeram uma errata que não tinha cópia do mapa original, que posteriormente vinha. E nós já temos em 2014, foi em 2009, e até agora não chegou esses mapas. Esses mapas não existem. Os mapas que vai ter são esses que nós estamos votando agora. Nós vamos estar aceitando o que foi mudado do zoneamento. Aí nós estamos regularizando aquilo que foi votado em 2009. Aí nós vamos mostrar isso aí. Eu li, fiz questão de ler na íntegra o 001 de 2014 e o projeto 12 de 2009 na íntegra. Eu tirei todos os pontos, todos. Tem muito ainda para ser discutido. O que a nossa comissão, o que o nosso parecer, o que os membros das comissões deram parecer, é que tem muita coisa para a gente ouvir. Eu não quero aqui votar num plano diretor que amanhã o Ministério Público está nos pegando, porque eu estou respondendo o Ministério Público por causa do zoneamento do Deltaville, que foi um loteamento que foi feito e foi acrescentado por essa casa somente pelos vereadores, sem passar pela comunidade, e desde 2008 nós estamos respondendo o Ministério Público, porque mudamos um zoneamento sem ter a participação da comunidade. E eu não votei num projeto agora também dos fundos, aonde no decorrer do plano diretor, que não podia, quando se tem um plano diretor em evidência, está sendo preparado esse ano, nós não podíamos mudar nenhum zoneamento. Não podíamos mudar nenhum zoneamento. Eu vejo aqui nesse plano diretor várias falhas, vários argumentos, e outros estamos baseando em leis. Nós não estamos brincando. Eu gostaria,
em pedido da bancada do PMDB, permita a nossa líder da bancada e dos vereadores que compõem esta casa, que pedisse uma audiência pública na região de São Miguel e também expor para a comunidade de Três Riachos e Santa Catarina a iminência das empresas que vão entrar naquela comunidade. Na Volta das Pedras. A partir da hora que esse povo está ciente, ela vem para cá com o parecer do povo. Ela não vai vir com o parecer nosso. Então, isso é verídico, senhor presidente. Senhor presidente, ainda no artigo 26... O artigo 26, senhor presidente. Deixa eu só pegar aqui o... O artigo 26, na porcentagem dos lotes, dos loteamentos, que é 35%, aonde os 35% das áreas loteáveis tem que ser do município através de arruamento, 8% seria destinado à implantação de equipamentos urbanos comunitários, 7% nas áreas verde e lazer e 12% destinado ao sistema de circulação, sendo que, se o loteamento ele não atingir o 20% de arruamento para fechar os 35, 8 mais 7, 15, mais 20, 35, se ele não atingir, aqui temos que acrescentar dos 20%, ele atingiu 12%, aqueles 7 ou 8% que sobrar para atingir o 20%, essa sobra teria que estar específica nesse projeto de lei, que ficava destinado mais 5% para áreas verdes e mais 3% para a área comunitária. E aqui não diz, aqui não fica amarrado a sobra de 12% para chegar ao 35%. Porque se nós mexer aqui 8, 7, 15 com 12, 27, 35, falta 8, esses 8% ele está sobrando. Aí o loteador, o empreendedor, ele pode simplesmente dizer, não, esses 8% agora eu vou botar a institucional, eu vou botar na área verde. Teria que deixar um item aqui sim, fazer uma emenda aqui, para dizer que esses 20, essa sobra para completar os 20, também seria destinado. Senhor presidente, diante desse levantamento, e sem ainda mostrar que não foi na audiência pública, na segunda audiência pública, que só teve a segunda porque deu rolo na primeira, porque não tinha votação, que foi criado um decreto para botar a votação, que eu ainda indaguei junto ao procurador do município, senhor Daniel, a qual eu levantei essa hipótese, que foi a mudada a regra do jogo no decorrer do jogo, na primeira audiência pública já tinha que ser feito, foi ali onde o Ministério Público estava nos acompanhando. Eu sugiro, primeiro, que a Câmara, que nós vereadores assumimos, e é de competência do Executivo, a fazer uma audiência pública nas comunidades ao qual eu citei. De São Miguel a Tijuquinhas e na região da Volta das Pedras, aquela região ali onde sofreu o zoneamento. Seria essa, em Três Riachos. Seria essa a minha colocação, senhor presidente. Continue discussão. Senhor presidente. Vereador Manuel José de Andrade. Senhor presidente, eu vim certo para aprovar esse plano diretor, que nós estamos sendo cobrados um bocado de tempo esse plano diretor. Mas eu quero agradecer as palavras do vereador Nino, porque é o seguinte, presidente. Nós aprovamos o plano diretor do ano de 2009, que foi... Hoje nós estamos sendo cobrados, senhor presidente. Tem umas coisas que foi aprovado, não sei como é que passou por nós. Hoje estão construindo prédios
em cima da estrada, da rua. Inclusive agora, senhor presidente, agora na nossa barba, nós não estamos olhando isso aí. Estão fazendo essa ruazinha aqui, ó. Essa próxima ruazinha aqui. Não sei de que é a construção. Botaram até a rua contramão. Fizeram uma única. E estão construindo um prédio aqui no lado, mas não deixaram nem um espaço para passar uma pessoa pelo lado aqui, ó. Essa rua aqui, ó. Essa que sai na frente da... Não sei o nome dessa ruazinha. Isso é um abuso, isso é uma vergonha, senhor presidente. Então, agora que eu até concordo e não desconcordo também com o Nino, se nós marcar uma audiência pública, esse plano diretor já está amarrado nessa casa, que eu não sei porque que tanto tempo está amarrado. Não sei qual foi o motivo que esse plano diretor está nessa casa engavetado. Que o prefeito Castelo veio em mãos entregar esse plano diretor aqui. Que já era para adiantado há muito tempo. Um monte de gente querendo fazer, o secretário querendo trabalhar e não pode trabalhar por causa desse plano diretor. Agora, se nós marcar uma audiência pública, convocar uma equipe técnica para vir a orientar nós, é uma boa. Mas eu tenho certeza, se for marcar uma equipe técnica para vir aqui explicar, e marcar uns planos diretor para audiência pública nas comunidades, esse plano diretor vai ser aprovado só o ano que vem. Então, o prejudicado não somos nós, é a comunidade. É os empresários que querem vir para Biguaçu e não conseguem. Agora, olhando aquelas datas ali, meu Deus do céu, olhando aquilo ali, isso é uma vergonha, meu Deus do céu, é até uma vergonha e ter uma ata daquele tipo ali. Um homem de camisa azul. Tal lugar, tal, que é isso, meu Deus do céu? Que falta de educação, que falta de respeito para a comunidade. É isso que eu queria falar. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhor vereadores, querida vereadora, munícipe da honra da sua presença, Biguaçu FM, querido internautas, meu boa noite. Senhor presidente, o que tem que deixar bem claro, que nós estamos aqui aprovando são as readequações do plano diretor. Readequação. Isso não é um plano diretor completo. O plano diretor completo foi aprovado em 2009, que começou a ser elaborado em 2007. Nós estamos fazendo algumas readequações que a lei assim o permite. Quando o vereador Nino fala do 35%, que é uma lei federal, do 20%, isso é o mínimo que o empreendedor pode deixar dentro do loteamento. 8% para isso, 5% para isso. É lei federal. Agora, se o empresário quiser deixar 40%, 50%, 60%, como é que isso é feito? Que tem a lei federal que ela é bem clara. Qualquer empreendimento que tenha impacto, todas são obrigatórias fazer audiências públicas e fazer as suas compensações. Como nós começamos a fazer no Bom Viver, inteligentemente deixamos como estava para realmente fazer uma nova audiência pública. Quando o vereador Nino fala também, vereador, eu não quero questionar, não quero contrariar suas falações, eu só estou respondendo aquilo que já viemos discutindo por várias oportunidades nas nossas reuniões. Quando se fala num conselho, são representantes da comunidade de Biguaçu, não são escolhidos pelo prefeito. É um conselho. Agora, se o conselho achar por necessidade de fazer audiência pública, como foi que aconteceu na Limeira, em Canudos, não foi simplesmente a boa vontade, porque a lei ali permitia que realmente colocasse aquela empresa, foi estabelecida. O que foi feito? O conselho exigiu que se fizesse uma audiência pública. Mesmo que a lei permite e a comunidade acha que tem que questionar, a qualquer momento nós podemos fazer audiência pública. Se São Miguel achar por bem que saiu um empreendimento de grande impacto e achar que tem que fazer uma audiência pública do impacto de vizinhança, assim será feito, vereador Manuel. Então, quanto ao questionamento das atas, vereador, até concordo com o senhor. E outro detalhe interessante que eu quero dizer e frisar, para fazer readequações não precisa fazer aprovação nas audiências públicas. Também falado pelo vereador, tanto o Poder Executivo, o Poder Legislativo é obrigado a esclarecer a comunidade. Não há necessidade de aprovação. Pergunta a Vossa Excelência, vereador Nino, por que então não foi feito a aprovação do Janaína? Deveria, vereador, então, botar em votação. Agora, naquele dia
que fomos que pediram, que fizeram um decreto, que assim foi decidido em uma reunião de todos que estão presentes, que iam botar em votação, a comunidade é que decidiu, não foi o prefeito, não foi o legislativo, não foi o executivo, foi as comunidades presentes, achariam de votar. Só que ficou agora quem? O Janaína ficou fora, o Centro foi colocado em votação, o Bom Viver também foi colocado em votação, quase vereador Ângelo. Nós fizemos a mesma carta que o Janaína fez, mas botaram em apreciação. E está correto? Eu também achei que está correto. E quase que perdemos. O Afonsinho pegou a comunidade, com todo respeito à pessoa dele, da comunidade de Limeira e Três Riachos, para votar contra a minha comunidade. E por 2 votos, quase que nós não perdemos e liberei, vereador Ângelo. Todos os empreendimentos, tanto do terreno da Indil como da família Zirma, vereador Maneca. Quase. E nós tínhamos mandado o mesmo procedimento, inteligentemente, pela comunidade do Janaína, mandou um ofício. Nós não queremos que fizemos isso às comunidades. Não foi colocado em votação e foi respeitado. Então, quer dizer, vereador Nino, não vem dizer que é obrigatoriamente uma readequação botar em votação. A votação é uma única, na última reunião. Faz dentro das comunidades, esclarece e depois traz para a reunião final e realmente se vota quando quer se votar. Como os representantes ali das associações, estão bem lembrados pelo vereador Nino, Poder Executivo Legislativo solicitado, foi colocado em votação. E foi decidido, os pontos importantes que teriam que ser votados foram votados. Agora, aquelas comunidades que acharam por bem dizer que estavam satisfeitos como estavam, não houve necessidade de botar em votação, tipo São Miguel, Areias, Santa Catarina. Agora, aquelas outras comunidades, por exemplo, a Limeira, que disseram assim, não, nós queremos assim e vamos botar em votação. Foi por unanimidade, que pediram para votar, queriam que tivesse mudança, teve a mudança. Agora, não quero dizer também que o plano diretor, a readequação do plano diretor, que nós podemos mudar amanhã. Por aprovamos hoje, mudamos amanhã. Vai ter que ter o mesmo procedimento de audiências públicas. É obrigatório. Agora, abrir um precedente para fazer, vereador Maneca, abrir para fazer em São Miguel, Areias de Cima e Cachoeira fazer audiência pública, nós vamos ter que abrir precedente para todas as outras comunidades. O porquê? A quantidade de pessoas que significante, tipo exemplo Janaína, que tinha representação, ou não tinha, vereador Nino? Tinha representação. Não, mas eu só estou falando especificamente que nós estávamos lá, que foi feito um documento, tinha representação, mas teve audiência pública, que foi meia dúzia a 20 pessoas que não tenham representado uma comunidade tipo a Cachoeira, vereador André, que deveria ter uma comunidade toda lá concentrada. Agora, se tu perguntar para A ou para B hoje, tu estás entendendo o plano diretor, se ele não foi audiência pública, ele não vai saber. Ele não vai saber. E quando a Vossa Excelência fala de que a lei diz que é obrigada a ter uma empresa para dar suporte legal, para dar um acompanhamento, é para quando existir uma divergência entre os técnicos contratados, os técnicos do município, aí sim é obrigado a se contratar para entre os técnicos discutir, não o poder executivo nem o poder legislativo, mas sim a um bom senso e um consenso dos técnicos para discutir aqui da legalidade e da lei. Não é para subsidiar, vereador Ângelo, os técnicos, porque eles têm que discutir e mostrar com clareza. Aquilo que não está claro, não há necessidade de dar um suporte para nós. Tem muitas coisas, mesmo que vim técnico, nós não vamos entender. Agora, um mínimo nós temos que entender, é a vontade das comunidades. E isso, vereador Nino, com a ata bem feita ou a ata mal feita, com camisa azul, camisa vermelha, é a vontade do povo. Vou citar uma frase do vereador Braz. As comunidades que não se faz presente, eles estão contentes como está. Os insatisfeitos que vão em reunião. Aqueles que têm interesse que vão em reunião. Vereador Maneca, vereador Ângelo, quantas reuniões no bairro Bom Viver, a quantidade de pessoas era coisa insignificante, porque passaram a responsabilidade para nós, vereadores, porque nós temos a maioria da nossa comunidade, temos 5 representantes e sempre nós estávamos lá presentes. Para que eu vou se nós temos vereador? Eles estão lá para representar a gente, que não é o correto. Agora também, vereador Nino, quando você fala de São Miguel especificamente, foi feitas as reuniões e ali já está amparado pela lei federal. Então não precisa discutir a clividade, declividade, a distância, a parte que é dos indígenas, a parte tombada. Isso já é lei federal, não tem o que seguir discutir.
Porque se amanhã fazer não é o vereador, não é o prefeito, vai ser IBAMA, vai ser a Polícia Federal, que não vai deixar fazer nada ali dentro. Não é nós aqui que vamos fazer, porque já está amparado por lei federal. Então não tem o que se discutir fazer audiência pública. Não estamos se discutindo que está na justiça muitos anos, numa parte tombada, que é do restaurante, a entrada do restaurante. Alguma vez foi feita reunião com a comunidade, foi feito, trazido para essa casa para discutir? Não. Quem tem que proteger são leis federais e tem os órgãos federais para realmente ser representatividade, que representa a comunidade, que é a Polícia Federal, que é o IBAMA, né? O que é lei federal é federal. Agora, querer fazer novas audiências públicas, dentro do meu ponto de vista, nós podemos fazer sim após a aprovação, como vão fazer no Bom Viver, somos obrigados a fazer. Nós somos obrigados a fazer para realmente poder liberar aqueles imóveis que foi feito dentro daquele mínimo que a comunidade decidiu, que também está por escrito. E quando fala que não tem uma ata ela não vai assinatura, vai assinatura do secretário e do presidente. Existe uma lista de presença que faz parte da ata. Então eu queria pedir, senhor presidente, encarecidamente, que todos os vereadores, isso eu já me pronunciei ontem, todas as dúvidas quanto ao plano diretor, as discussões que foram feitas antes do pedido de vista. O porquê que eu digo? Porque se o vereador Braz quiser depois se pronunciar, o vereador não quer se pronunciar, o Décio, o Ramon, ou qualquer um dos senhores, o Marconi, perdão. Então, a gente tem a oportunidade agora. Se eu pedir de vista, eu vou saciar o direito dos outros falar e nós vamos ficar que nem o vereador Maneca está dizendo, até o ano que vem e não vão liberar. Então eu pediria encarecidamente, para aquele que todo tenha ainda qualquer dúvida, aquele que tiver que se manifestar, se manifesta. Aquele que pedir vista, então deixa no final, pede vista, mas de todos se pronunciarem. Porque estão tirando um direito nosso, estão tirando um direito nosso de discutir o projeto, porque o que vai acontecer? Pede vista, 8 dias, representa o projeto. Aí o Braz pede vista. Né? Aí no outro vem o Décio, pede vista. No outro o vereador Maneco pede. Nós vamos ficar até o final do ano, então o que vamos fazer? Vamos discutir todos aqui, aquele que tiver vontade de vir para essa tribuna, senhor presidente. E depois, se você pedir vista, vão em consenso e vão pedir, mas vão deixar todos falar. Porque senão 15 vereadores não vão ficar 15 semanas aqui pedindo vista, 15 vezes mais 10 dias, que é o direito do retorno de apreciação, vai o ano que vem todinho e nós não terminamos a aprovação desse plano diretor. Então, senhor presidente, eu fico feliz que ainda existe um conselho que não dá um suporte, que protege muitas vezes uma decisão tomada por essa casa, uma decisão tomada pelo Poder Executivo, que vai para eles, passar para eles, para nós dar um suporte, para a gente não muitas vezes tomar uma decisão que talvez a reunião com a comunidade e esse Conselho Representativo tem mais representatividade que nós 15 vereadores. Porque tudo aquilo que eles têm dúvida se reúnem. E olha, gente, se não fosse o Conselho que exigiu que fizesse audiência pública, que depois não houve necessidade, que em consenso, lá em Canudos, para ser a lei permite que fizesse. Mas o que a comunidade se manifestou-se, tomou suas atribuições, que é de realmente conferir, conferiu. Realmente ninguém quer. Mesmo que a gente tome uma decisão hoje, que equivocadamente, que nem o vereador Maneca o fez, nós deveríamos, vereador Maneca, nós erramos sim, nós erramos. Mas nós continuamos errando muito mais quando sabíamos que estava errado e não fizemos audiência pública. Nós deixamos a correr frouxo. Onde é que nós erramos? Está errado com o cima da rua? Está errado. Deveríamos de provocar que esse é um poder nosso. Através de uma associação, um vereador com mais 3 pode pedir audiência pública e deixamos que se passaram quantos anos? 5 anos. E não o fizemos. Pode ter erro dentro desse plano diretor, dentro dessa readequação do plano. Pode sim. Mas assim que nós vimos a comunidade vir, nós temos o direito de pedir e fazer uma audiência pública específica. Agora, se nós abrir precedente, sendo repetitivo, nós vamos querer fazer em todos os bairros, novamente. Porque readequação, vereador Nino, com todo respeito a Vossa Excelência, ela não há necessidade de ser votada nos bairros, ela sim é votado quando há necessidade, como houve necessidade, foi feito o decreto e foi votado. E quase que nós entramos na furada do Bom Viver, quase. Porque nós tínhamos ali poucos representantes, aí tem uma representante, por exemplo, com todo respeito a Limeira e a turma do centro,
não tinha entendido o que a comunidade queria, tinha vários empresários lá, não sabendo, é claro, eles foram votar para proteger o lado também do empresário, porque também não é justo, né, vereador Ângelo, vereador Maneca, vereador André, é lá no Bom Viver, nos pegar um valor de um terreno que nem aqui, um terreno daquele da Indil, pegar da família Zima e deixar lá pro resto da vida como está. Vossa Excelência muitas vezes já falou nisso. Então, acho que nós temos que ter consciência de que se errarmos aqui, amanhã ir lá pedir audiência pública, provocar as audiências públicas. Agora, nós não podemos é ficar protelando. Outra coisa, vereador Maneca, desculpa falar tanto no nome de Vossa Excelência, eu acho que até foi pouco tempo que esse projeto teve nessa casa. Pela grandeza de que é, pelo tempo que o Poder Executivo, que a empresa levaram para fazer, entrou no início, metade do mês de junho, nós entramos em recesso, passamos o mês de agosto estudando. Inclusive, teve comissões que faz 15 dias, que quando estudaram, que viram que está preparado para dar o parecer, foi dado os pareceres. Agora, vereador, quando Vossa Excelência fala e comenta de que várias comissões se desejaram em realmente audiência pública, eu discordo plenamente com Vossa Excelência. Foi as bancadas que decidiram, que viram que tinha algumas coisas que estavam erradas. Eu concordo plenamente, agora não pode dizer. Aí eu queria, senhor presidente, que Vossa Excelência, ao término, lesse os pareceres de todas as comissões, de todas. Agora, se tem uma bancada, duas bancadas que fizeram umas divergências que encontraram, não foi as comissões estabelecidas pela essa casa. Foi. Não, Vossa Excelência falou todas as comissões. Todas as comissões. Mas tudo bem, pode ter se equivocado. Não, pode ter se equivocado. Né? Mas assim, eu peguei todas as comissões, com exceção daqueles que fizeram para pensar junto com o parecer, que pediram para colocar junto. Agora, isso foi a minoria. Então, assim sendo, senhor presidente, eu estou preparado, estou consciente para poder votar esse plano, essa readequação do plano diretor, e também consciente da obrigação de qualquer coisa que tiver errada, imediatamente nós pedir especificamente qualquer bar que for prejudicado, que tenha manifestações das comunidades ou de um próprio vereador, ou de qualquer de representante das comunidades, nós temos por obrigação, sim, ir lá fazer audiência pública. E outra coisa, qualquer empreendimento, tanto de pequeno porte, grande porte, tanto comercial, industrial, que tenha impacto para a comunidade, é obrigado a ter o impacto de vizinhança e audiência pública. Senhor presidente, assim, peço a Vossa Excelência de que dê oportunidade para quem quiser falar, e se tiver alguém, eu pedi mais uma vez que deixa para fazer, aquele que tem o direito de pedir vista, deixa final para todos os vereadores se manifestar. Muito obrigado. Vereador Zé Branco. Senhor presidente, senhores vereadores, prezada comunidade aqui presente, na pessoa do Assir dos Santos Filho, eu saúdo a todos os presentes, cumprimento os nossos amigos que nos ouvem via Rádio Biguaçu FM, bem como os internautas que nos acompanham. Prezados colegas vereadores, eu entendo que as exigências da lei do Estatuto das Cidades, que é de consulta à comunidade, ela foi plenamente atendida. Porque o conceito de comunidade, na ótica do Estatuto da Cidade, não é cada bairro, cada rua, cada viela, cada canto do município. É a comunidade em geral, é o município por inteiro. E isso foi plenamente feito. Foi feita reuniões na Estiva, Tijuquinha englobando São Miguel e Cachoeiras, Alto Biguaçu, Praia João Rosa, Fundos, Bom Viver, e depois foram feitas duas audiências grandes na Univale, englobando todos que tivessem interesse de qualquer canto deste município. Então, eu entendo, senhores vereadores, prezados colegas, que esta exigência de consulta à comunidade prevista no Estatuto da Cidade, ela está plenamente atendida. Outra questão importante que a gente tem que levar em conta,
e Vossas Excelências são testemunha de que eu sou sempre favorável da discussão, do debate, até a exaustão. Enquanto não se tiver um consenso, enquanto houver dúvidas, temos que continuar discutindo. O Poder Legislativo é uma casa de debate, é para discussões. Nós estamos fazendo o nosso papel de discutir, não tem problema nenhum se a gente discutir bastante hoje e não entendermos que não devemos votar hoje, podemos discutir de novo outro dia. Nós temos que ir até a exaustão na discussão, porque nós representamos nós fizemos parte de uma casa de debate. Muita gente acha, quando às vezes os debates ficam meio acalorados aqui nesta casa, muita gente estranha. Eu acho o contrário, eu acho que esses debates, mesmo quando são acalorados, desde que se mantenha o respeito pelos colegas, é perfeitamente válido. É uma casa de debate, todos os poderes legislativos são casas de debate. Então esses debates são salutares, são importantes, as opiniões divergentes são aceitáveis, são até salutares, porque se busca os diversos quadrantes de uma determinada discussão. Eu, particularmente, fiz um estudo nesse projeto e confesso para os senhores que encontrei sim algumas imperfeições, mas que não mutilam o todo do projeto. Eu acho que até comporta ou comportaria algumas emendas, algumas alterações, sem dúvida nenhuma. Mas na essência o projeto é muito bom. É como se a gente estivesse fazendo, gente, uma planta para a nossa cidade. E depois dessa planta definida e aprovada, vamos construir a nossa cidade. Tem que entender assim. Um plano diretor nada mais é do que isso. É definir os critérios como essa cidade vai ser ocupada, as regiões em que pode construir casas, prédios ou indústrias, ou comércio, ou onde estão as áreas de lazer, as áreas de preservação permanente, as áreas intocáveis. Define-se a planta da nossa cidade por inteiro e a partir dali se edifica a cidade que queremos. Ontem eu falei aqui, quando apresentei aquela indicação dos estacionamentos para bicicletas, eu aproveitei aquela discussão para dizer que entendo que, passada esta fase, que estamos quase ultrapassando, das grandes obras que o Briguaçu precisava, macrodrenagem, hospital, grandes obras, as rodovias vicinais, os asfaltos para regiões diversas do município, que não foi só da atual administração, já vem coisa sendo construída há mais tempo também, não estou aqui fazendo apologia à atual administração somente. A cidade tem que ser pensada como um todo, uma constante. Passar dessa fase das obras macros, nós temos que pensar a nossa cidade para diversas obras pequenas, mas também de grande importância e de grande resposta para a nossa sociedade. E para esse conjunto de obras, que a gente vê a necessidade e que a gente percebe que precisamos fazer um esforço conjunto para consegui-las, é necessário que tenha a definição deste plano diretor, desta planta da nossa cidade, dessa definição clara do que pode, do que não pode, do que pode aqui, do que não pode ali, do que se deve estimular a colar. Então, dito isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu estou preparado para votar o projeto. Se pudermos votar hoje, meu voto é favorável e estou plenamente consciente de que estou fazendo o melhor para o nosso município. Se não for possível votar hoje, que venha uma proposta de estudar mais um pouco, não tem problema nenhum, também concordo. Não vejo que é sangria desatada. Mas o tempo está passando, o tempo urge. Ontem eu usei uma metáfora aqui que eu faço questão de repetir. Assim como não se deve colher a fruta verde, eu entendo que nesse projeto a fruta está madura. E se passar do ponto, ela apodrece. O nosso município está precisando desse plano diretor. A nossa cidade está esperando por este plano diretor. Vai ser um grande crescimento, de grande futuro para a nossa sociedade. É assim que eu vejo, após a aprovação desse plano diretor. Então, finalizando,
Eu estou preparado para votar, estou consciente de que é um excelente projeto, que é possível se perceber algumas pequenas imperfeições, sim, mas para não se voltar a novas consultas intermináveis e que não se vai chegar a consenso nenhum, como já foi dito aqui, é possível que a gente jogue isso para o ano que vem e até o ano que vem, pode ter certeza, essa fruta passou do ponto. É isso que eu queria dizer, e eu peço aos colegas que pensem, não pela ótica política, mas pela ótica racional de um representante público que está aqui nesta casa e tem que estar voltado para o bem-estar da nossa sociedade. A cidade clama e precisa desse novo plano diretor. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marconi. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos dão a honra da sua visita hoje, internautas, ouvintes da Rádio Iguaçu FM, muito boa noite. Quero fazer coro aqui ao discurso do vereador Brás. Concordo plenamente com ele, em gênero, número e grau. E dizer ao vereador Nino, vereador Nino, o senhor está coberto de razão quando o senhor fala daquela ata mal redigida. Eu não sei quem foi que fez, se foi a empresa contratada, e quem foi que corrigiu, e quem foi, se foi o pessoal do ITEC, porque isso aí são erros grosseiros, que não interferem em nada, certamente a pessoa despreparada que fez, e mais despreparada ainda a pessoa que nos enviou para cá sem fazer a devida leitura e correção. Porque tem muita gente falando do plano diretor de boca cheia aí, e que não participou de nenhuma reunião. Nenhuma. Eu posso falar de boca cheia que eu participei de 80% das reuniões, como presidente da Comissão de Obras. E como disse o vereador, foi obedecido plenamente o que determina a legislação federal. Foram feitas reuniões nas comunidades, ouvidas as comunidades, apresentado o projeto às comunidades, inclusive com as mudanças, e poucas foram as comunidades que se manifestaram com alguma intervenção. Foi levado o projeto para a primeira votação, que não queriam fazer votação, que eu também não concordei com aquilo. Eu achei que o vereador Nino foi um que discutiu e eu concordei com o vereador naquela oportunidade, que achei que tivesse feito uma nova audiência e fazer a votação. O vereador Wilson também acho que não está se lembrando da segunda votação, mas todas as regiões foram votadas naquele dia. Todas elas. Foi apresentado todas as propostas de cada região, o que estava definido, que foi apresentado nas comunidades, e foi apresentado naquele momento. As comunidades que estavam lá representadas, que não opuseram nada sobre o que estava determinado, aquilo foi aprovado. E isso aconteceu com o Janaína. Ninguém do Janaína, na última reunião onde foi votado, se manifestou para querer alterar um pingo do plano diretor. Da mesma forma, a região de São Miguel, onde estava incluído a região de Cachoeiras, onde foi discutido vários pontos, foi votado em votação, inclusive eu me lembro que foi discutido, eu discuti ainda o aumento do gabarito na região de cima ali de Cachoeiras, daquela região, porque na região de baixo estava com 20 pavimentos ali próximo, e na região de cima estava só 4 pavimentos. Perdemos na segunda audiência pública. E eu perdi. E a minha proposta não foi vencedora naquela oportunidade. Então, isso foi feito para todas as regiões do nosso município. Então, foram apresentados. Quem estava no momento ali fez alguma proposta e isso foi colocado em votação. Depois foi mapeado e trouxeram para a nossa casa para a gente votar. Da mesma forma como o vereador Brás falou aqui, eu acho que essa revisão do plano diretor teve muitos avanços. O plano está muito bom. Tem deficiências? Tem. Pode ser corrigido? Pode ser corrigido. Agora ou mais tarde. A solução agora, vereador Nino, não é mais voltar à comunidade e fazer reunião nas comunidades. A solução agora, se for a decisão dessa casa,
devolver o plano diretor para o planejamento e fazer uma nova audiência pública com votação. Convocar toda a comunidade numa única votação e apresentar. Se alguém tiver uma proposta para São Miguel nova, apresentar. Se alguém tiver uma proposta nova para ir votar. Isso que tem que ser feito. Não adianta fazer agora, votar, estaca zero, de novo, como falou o vereador Wilson aqui, reunir todas as coisas. Se fizer numa, tem que fazer em tudo. Tudo. Não, agora tem que fazer. Porque foi votado. Isso aí já foi apresentado, foi feito um chamamento público, divulgado em jornal, carro de som, etc. e tal, e houve uma participação popular grande naquele dia. Inclusive, Vossa Excelência, os vereadores aqui, muita gente convidou. E eu acho que isso pode ser feito de novo perfeitamente, se for o caso. Fazer uma nova audiência pública, se essa casa decidir por isso, né, não teria problema nenhum. E é uma solução, talvez acabaria com qualquer dúvida que possa parar no ar aí e corrigir alguns erros. Mas no frigir dos ovos aí, o plano diretor atende perfeitamente o que a gente quer para o nosso município de melhorias, né? Vai atender a classe empresarial que está aguardando. Não vai atender a classe, mas vai definir essa posição nossa do município para que as pessoas possam vir investir. E, independentemente disso, desse plano aprovado, nada depois impede que se feitas novas, aí sim, desse plano aprovado, se faça audiências específicas. Vamos fazer uma alteração na comunidade do Janaína. Aí sim, vai se fazer uma audiência pública específica para se alterar o plano diretor naquela região do Janaína. Então, eu sou da mesma opinião que o vereador Brás. Eu acho que o plano diretor está bom. Tem imperfeições, pode ser corrigido, agora ou a posterior. E eu vou de acordo com o que essa casa decidir, mas eu também estou apto a votar o plano diretor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo que todos os vereadores fizeram a sua explanação. Você gostaria de falar também, vereador? Então, deixa o Não, vereador. eu vou deixar a falação do nosso ilustre vereador Ângelo, e em seguida eu poderia fazer a minha explanação. Obrigado. Vereador Ângelo. Nobre vereador, como eu estava com a falação, depois, se o senhor quiser se pronunciar, concordo com os nobres vereadores. O vereador Brás fez uma excelente explanação. Eu, no início, não estava de acordo em colocar esse projeto em pauta, porque, ao invés de nós ficarmos aqui quase 2 horas debatendo o projeto, nós poderíamos nos reunirmos anteriormente, verificando todas as falhas deste projeto. Vejo que realmente existe. Então, senhor presidente, meu ponto de vista, que fosse feito uma única audiência pública para que seja elaborado. Claro que todos os vereadores poderão fazer suas explanações e acharem o que deverá ser trocado, se for possível. Sendo assim, senhor presidente, eu gostaria que fosse retirado esse projeto de pauta para que nós possamos debatê-lo e colocarmos novamente em apreciação por esse plenário. Muito obrigado. Eu coloco em apreciação do plenário o pedido de retirada do vereador Ney Cláudio da Cunha. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu só concordo com retirada, eu não concordo, vereadores. Ou concorda ou não concorda. O vereador pediu para ser retirado do projeto. E eu estou colocando em apreciação. Senhor presidente,
pedir encarecidamente a Vossa Excelência. Sim. O vereador Ângelo ia começar as falações deles, até questão de falta de respeito. Eu pedi a Vossa Excelência que, após a falação do vereador Ângelo, já que não foi pedido de vista, e o pedido do vereador Ney é para que se tire o projeto, que deixe o vereador Ângelo se pronunciar, que ele já ia começar com as falações, e depois se peça, então, ou pedir de vista, ou se pede a retirada de votação. É só que o que eu acho que não estou sendo entendido da minha preocupação é o direito de todos nós nos falarmos e tomar uma decisão. Então, deixa todo mundo que tem vontade de falar, senhor presidente, que falam, porque, sendo repetitivo, na próxima sessão o vereador Lécio vai falar, aí o vereador Ângelo assim, não, então eu vou pedir vista. Então, deixa todo mundo falar. Se nós tivermos o consenso, que nem Vossa Excelência está sugerindo, vereador Ney, não tem problema. Mas deixa quem quiser falar. Então, vereador Ângelo, nós estamos 2 horas falando e ninguém vai chegar a lugar algum. Ô, vereador João Domingos, por favor. Vereador Ângelo, pode fazer uma explanação da sua, que o senhor deseja? Só que, meu Deus, mas só que o vereador Ney Cláudio pediu a retirada. E prevalece, tem que se manter, entendeu? E prevalece. Tá, vereadores, tá? Vereador Ângelo, por favor. Boa noite a todos. Só quero reforçar o que o vereador Braz falou e o Marconi falou. Tá? Eu já disse para todo mundo aqui, eu sou do PSD, meu partido, eu faço as coisas de justiça, embora goste de todos. Mas todo mundo sabe que quer pedir vista, justamente porque vai perder aqui no voto, perderia no voto. Tá? Mas eu acho que o pensamento de todos aqui tem que ser diferente. Um plano tem que ir em frente, sim. Tem que ir em frente até para o crescimento de Biguaçu, para gerar renda e serviços para essa população. Então, eu digo para vocês o seguinte, gente. Eu acho que tem que ser retirado mesmo, voltar ao planejamento, ser estudado por todos, ser refeita essas audiências públicas aí que estão faltando, porque é vergonhoso aquelas atas que se encontram aqui nessa casa. Aqui ninguém é cego e todo mundo sabe. Tá? Então que volte para lá e estude, porque eu não quero votar contra o plano diretor, não. Mas como está, também não deve votar a favor. Então que se retire, faça as audiências para voltar para cá, para ninguém travar Biguaçu. Para Biguaçu crescer, gerar renda e serviço, como está sendo aí para muita gente. Agora, essas coisas que acontecem aqui internamente, aqui, o pessoal vem todo dia aqui nessa Câmara. Essa jogada política que a gente está fazendo aí. Então que volte para lá realmente, que o Ney já ia pedir, que o Marconi já falou, que o Braz já falou, para a gente não ter o desprazer de votar contra porque favorece esse ou aquele. Volte para lá, seja analisado, volte com essas audiências públicas, que todos estejam presentes. Também não concordo que seja uma audiência pública só com todo mundo, que faça realmente nas localidades, nem que seja mais rapidamente, com todos nós juntos também, mas que faça, retire e venha ele completinho para fazer essa aprovação, para ajudar o nosso município a desenvolver. Então, eu não tenho interesse de nenhum partido. Eu estou pedindo para que se retire. Se não se retirar, eu vou votar contra. E como o Ney já tinha pedido vista aí, e o Marconi falou e o Braz falou, é a melhor solução. Para não haver nada, porque aqui o interesse tem que ser de todos, e não só de algum lado. Obrigado. Senhor presidente, só uma correção. Eu não fiz o pedido de vista. Eu pedi a retirada do projeto de pauta. Pode falar, vereador Dácio. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM e o público que nos prestigia. Eu quero parabenizar o vereador Braz pelas colocações, deu uma aula aqui sobre o plano diretor. A gente tem um compromisso muito sério em acelerar essa questão, porque Biguaçu não pode parar. Não pode parar. Né? As informações do Nino, né? Respeito às informações que você trouxe, mas assim, teria algum isso, você passa essas informações da bancada do PMDB, né? Vocês teria algo específico que vocês gostariam de mudar no plano diretor para a gente ser mais rápido? Porque de repente vocês, assim, depende, vereador Nino, vocês podem ter algumas coisas que vocês acham equivocadas. Então a gente poderia discutir isso daí, ser mais rápido. Né? Porque senão eu acho que a gente vai
vai retirar projeto, vai andar, vai colar. Eu daria essa sugestão para vocês. E aí a gente discutiria, né, porque tem pessoas a favor de acelerar, de aprovar esse plano diretor. Confio no plano diretor feito por técnicos da prefeitura e de uma empresa contratada. Né? Nós não somos técnicos aqui, nós temos que acreditar ou não acreditar e questionar. Né? Então a sugestão para nós andarmos mais rápido seria eles, né, se for possível, respeito a opinião de vocês, mas trazer especificamente os problemas que tem. Porque fazer audiência, e fazer isso, fazer aquilo, retirar, né, o que o vereador Wilson falou, isso pode prolongar e isso vai atrasar muito o município de Biguaçu. Obrigado, boa noite. Senhor presidente. Fala, vereador. A questão não é do PMDB, são das audiências que não foram complementadas. A regularização, aqui, ela pede aprovação dos mapas de zoneamento. Então nós não estamos aqui, nós estamos mexendo sim no zoneamento. E o Estatuto da Cidade e a Lei 10/7 diz que tem que ser na comunidade. O que é que eu pedi ali? Audiência Cachoeira e Tijuquinha, Três Riachos e Volta das Pedras. Não estou pedindo, não estou citando Bom Viver, Janaína, Fundos, ali está regularizado. Tanto é que o único bairro que fez uma ata e registrou foi o Jardim Janaína. Vereador Wilson, por favor, vereador Wilson. Deixa eu falar, Wilson. Depois tu fala. Então, porque você citou o meu nome ali, eu fiquei quieto, estou aqui esperando. Por favor, vereador. Primeiro que eu não estou falando mentira, eu estou discutindo um projeto. Tá? Senhor presidente, essa casa sim botou em votação. E o Anjo falou a verdade. Se vai para votação, pede, porque só tem 7. E tem que ter 8 votos. Por isso que estão pedindo a retirada do projeto. Pronto. É por isso que estão pedindo. Porque se tivesse 10, votava hoje. Se não votasse 2 vereadores, votava hoje sim. Votava de goela. E nós vamos votar contra sim, porque não foram cumpridos. Cumpre-se o que tem que fazer. Audiência pública em São Miguel, que tem que cumprir o estatuto, é a comunidade que tem que saber. E lá na região Três Riachos. Eu não estou mexendo em mais nada, não citei bairro nenhum, eu concordo plenamente. Agora, eu não vou votar a favor de uma coisa que começou errado. As atas estão erradas, gente. Vocês estão vendo que não tem nem local, não teve uma votação nesse local. Qual foi o local que tinha que votar? Que mexeram no zoneamento. Aquilo que o Décio falou, Décio, é isso aqui. Faz 2 audiências. Pronto. É para o povo de Biguaçu, não é para o PMDB de Biguaçu e nem para a bancada. É lá, senhor presidente, audiência pública na região de São Miguel, Areias, que foi mudado para as MD, tiraram um monte de zins, um monte de zona que tinha por lá, e na Volta das Pedras, e lá, pronto. É só isso que tem que fazer, pronto. Fala, vereador Manuel. Eu quero dizer ao vereador Décio, quando você fala em PNDB, falar em PNDB, eu sou um vereador nessa casa, tudo que for de bom para o município, eu aprovo. Menos meu partido dizendo que não vota, porque eu não devo favor ao meu partido. Eu devo favor no nosso município de Biguaçu. Eu quero dizer, Vossa Excelência, quando falou no PNDB, eu sou um que, por minha parte, o plano diretor já era até aprovado há um mês aqui atrás. Eu faço questão de brigo para o plano diretor. Agora, não fica tocando no PNDB, porque é o seguinte, quando eu quiser dar um voto nessa casa aqui, eu não vou pedir permissão a presidente, a ninguém, que eu ando com meus pés no chão. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Maneca, não sei, você acho que não interpretou bem o que eu falei. Quis trazer uma sugestão ao vereador Nino, que eu entendi que ele falou ali, seria uma opinião da bancada do PMDB. Se o senhor faz parte dessa opinião, não, eu só falei, não fiz menosprezar partido, essas discussões que não somam nada aqui dentro. Esse é o problema aqui dentro. Né? Eu dei uma sugestão para ver se existe algo específico que possa ser mudado e a gente vai trabalhar nessas especificações e acelerar. Esse é o meu raciocínio. Obrigado. Eu vou agora colocar em apreciação o pedido de retirada do vereador Ney Cláudio da Cunha. Os favoráveis ao pedido de retirada permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Foi aprovado o pedido de retirada do vereador Ney Cláudio, portanto o projeto está retirado da pauta. Temos o projeto de lei número 73 de 2010.
Autor Lédio Guerra. Assunto: denomina via pública a Rua Venceslau Francisco Coutinho e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam com os tons, contrários se manifeste. Aprovado. Em segunda votação. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, temos pergunta a alguns novos vereadores que querem fazer uso das explicações pessoais. Vereador André. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, boa noite. Quero só rapidamente fazer um convite a todos que estão aí junto na caminhada do governador Colombo e do vice Eduardo Moreira e do candidato ao Senado Dário Berg. Eles vão estar aqui em Biguaçu, dia 19, sexta-feira, próxima sexta-feira, às 15h30, às 13h30 da tarde, ou às 15h30, aqui no centro de Biguaçu, para uma caminhada aqui no município de Biguaçu. Então, todos que estão apoiando aí, o DEM, vereador Marconi, vereador Patê, vereador Bilico, que apoia também o nosso governador e o nosso senador, o nosso vereador Ângelo, bancada do PMDB, Partido Verde, o vereador Décio, juntamente estendeu o convite à nossa candidata também, deputada estadual Salete Cardoso. Todos os munícipes estão convidados em vir dar um abraço na majoritária no dia 19, sexta-feira. Obrigado. Aqui no centro de Biguaçu. Obrigado. Vereador Décio. Aproveitar também e fazer um convite para os ouvintes da Rádio Biguaçu FM, para os internautas, para os vereadores, os munícipes que nos prestigiam. Fazer o convite que domingo agora, dia 21, será realizada a 10ª edição da Feijoada do Décio. Vai ser no Centro de Eventos Petri, início ao meio-dia e término às 19 horas. Então vai ser um evento bacana, feijoada, né, a bebida, tudo à vontade. E a grande atração nacional que é a banda Jeito Moleque. Obrigado, boa noite. Vereador José Braz. Boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito da Feijoada do Décio. Esse evento que já há muitos anos é feito em nossa cidade, sob a liderança do nosso hoje vereador, jornalista Décio Baixo Alves. Quero parabenizá-lo pelo sucesso desse evento, que já consta no calendário aí da cidade como um dos melhores eventos da nossa cidade. Tenho certeza que essa versão 2014 será mais um sucesso, Décio. Parabéns aí por esse esforço de fazer esse momento de lazer e oportunidade de entretenimento para a nossa cidade. E da mesma forma que fez o vereador André, dizer que a caravana Muda Brasil, Muda Santa Catarina, vai estar também circulando pelas ruas centrais de Biguaçu no sábado pela manhã. No sábado pela manhã. Então, quem não puder ou não quiser ir na sexta-feira, no sábado estaremos aí pelas ruas centrais de Biguaçu com a chapa da candidatura Aécio Neves, Paulo Bauer, Paulinho Bornaus e Companhia Limitada. Boa noite. Não havendo mais... o vereador Ney Cláudio. Bom, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, eu gostaria de fazer um agradecimento em um cidadão que está revolucionando Três Riachos. Nosso amigo Zebrinha está revolucionando aquele bairro. Por onde passei hoje, só via o Zebrinha, porque aquelas ruas, Morro da Laranjeira, que é um dos maior dificuldade de subir. Morro da Laranjeira. E realmente, não, mas acima do concreto ainda, bem acima. E o Zebrinha está conseguindo fazer muito com pouco. Tem 3 pontes que ele andou mexendo, tem mais uma ponte de concreto que ele fez na Ponte do Seda, em São Mateus. Então eu acho que ele merece esse agradecimento, viu? Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Também quero, conforme falou o vereador André, o vereador Brás,
Amanhã também, às 15 horas e 11 minutos, nós estaremos saindo também com a carreata pequena, só para fazer um trabalho na cidade, nos bairros maiores, a partir dali da Posto Ernestão, com o candidato César Souza. Então, quem quiser nos acompanhar vai ser bem-vindo, né, a essa caminhada. Obrigado. Não havendo mais, só queria fazer um convite a todos vocês que, se quiserem participar do bingo do Biguá, na ASMUB, sexta-feira, juntamente com o Bloco Unidos do Rio Caveiras, estão todos convidados. Tem vários prêmios. Começa às 8 horas da noite. E não havendo mais matéria a ser liberada, não havendo mais vereadores inscritos para explicações pessoais, quero agradecer a presença dos munícipes, convocar os vereadores para a próxima sessão, para o dia 23 de setembro, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.